eu vi, né, na verdade, o resultado de uma pesquisa de um estudioso dos Estados Unidos, que disse o seguinte, que após essa pandemia do coronavírus, provavelmente muitas igrejas haverão de começar do zero. Eu achei interessante porque toda essa crise, tudo isso que está acontecendo tem revelado, não só aqui nessa igreja, mas no meio de várias igrejas, de que a maior parte dos crentes do Brasil estão presas a um templo de 4 paredes e não a Jesus e não a sua palavra. Porque no meio dessa crise, dessa adversidade, né, que era para vir para trazer temor ao coração das pessoas, muitos, até muitos salvos dentro da igreja estão se desviando, estão deixando, né, de buscar a presença do Senhor. E tudo isso justamente por causa do que eu vou falar, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por isso, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 1. Sem a palavra, crente, a vida espiritual é como um corpo que não se alimenta. Sem palavra de Deus não tem como você e nós ficarmos de pé. Não tem como ter vida espiritual. Eu estava falando isso com os meus discípulos ontem, na nossa confraternização aqui dos homens, né? Quantas pessoas, lobos têm se aproveitado desse momento de crise para se aproveitar das ovelhas, se aproveitar das igrejas, para desviar, se possível, a muitos. E eu sempre digo que eu não gosto de citar nomes, porque eu não perco tempo com isso aí, porque não edifica. Mas a palavra de Deus nos fala que nos últimos dias muitos apostatariam da fé e procurariam o ensino de falsos profetas. Então tome cuidado com até mesmo quem você ouve pela internet. Veja, né? Procure. Eu faço o seguinte, eu sento e converso, e eu invisto tempo na vida de 2 pessoas. Primeiro, naqueles que querem crescer e aprender da palavra, aqueles que querem seguir o caminho do Senhor. E segundo, na vida de quem tem algo a me ensinar. E eu não vejo só teoria, não. Eu vejo se a pessoa tem resultado. Se ela está falando sobre família, eu olho o casamento dela. Se ela está falando sobre finanças, eu olho para ver se ela é próspera nessa área. Se ela está falando sobre saúde, eu olho para o físico dela. Eu olho para ver se ela cuida da saúde dela. Entendeu? Por quê? Porque nós temos que ter um filtro crítico muito grande em relação ao que nós ouvimos. Você não pode aceitar tudo que eu falo, porque pode ser que um dia eu diga uma besteira aqui, uma coisa que está fora da palavra. Então nós temos que passar tudo pelo crivo da palavra do Senhor. E eu louvo a Deus porque os louvores, né, o testemunho que foi contado aqui, todos, né, estão dentro da palavra e nos edificaram. Mas que nós, não só agora, mas em todo o tempo, nós tenhamos essa preocupação de passarmos tudo pelo crivo da palavra. Hebreus capítulo 1, verso 1 vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Repita comigo: palavra do seu poder. Espírito Santo, eis aí cada coração. Eu te peço, alimenta a tua igreja, dê sabedoria e discernimento espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos traga ensinamento, edificação através desta palavra, e toda barreira do mundo espiritual
espiritual que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Conto uma história que numa igreja tinha um jovem que nos cultos de terça, no culto de quinta, esse jovem era o que mais trazia almas, convidados para a igreja. E o pastor resolveu fazer um congresso, congresso na igreja, um seminário sobre um determinado tema, e resolveu falar para os irmãos que ao final daqueles dias, o que trouxesse mais convidados iria ganhar um prêmio. E esse jovem, no primeiro dia, ele trouxe 32 pessoas. E aí as pessoas ficaram admiradas porque foram perguntar, foram procurar ali a vida dele, se chegar mais perto, falaram: rapaz, como é que você faz isso ali? E ele falou: eu apenas leio a palavra. Ele era grato. E aí as pessoas ficaram assim admiradas do porquê que ele conseguia trazer tantas pessoas. E no outro dia, novamente, ele trouxe o dobro, trouxe 60. E no final daqueles últimos dias, as pessoas chegaram ali para ele, o pastor foi conversar com ele e foi falar: rapaz, como é que você consegue gado assim, trazer pessoas? Ele falou o seguinte: eu sou gado, mas a palavra de Deus não é gado. Então o que eu quero dizer para você, meu querido? Que a palavra de Deus, ela edifica, a palavra de Deus educa, a palavra de Deus, ela traz paz, a palavra de Deus, ela traz vida. Mas eu te pergunto, o que você entende quando alguém fala a frase palavra de Deus? Repita comigo: palavra de Deus. Você já parou para analisar o que isso significa? Você já parou para pesquisar o que significa essa frase, palavra de Deus? Eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que o termo palavra de Deus, ele pode ser tido na palavra do Senhor como a pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, verso 1, que nos diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo, no português, indica ação, processo ou fenômeno da natureza. E nós podemos ver que esse verso está se referindo a Jesus como verbo, como palavra. Em 1 João capítulo 1, verso 1 e 2 vai nos dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então veja, queridos, que muitas vezes quando a palavra ela se refere à palavra de Deus, ela está se referindo a Jesus como verbo, a Jesus como pessoa que estava com Deus e no qual sustenta todas as coisas. O texto que nós lemos aqui no livro de Hebreus, ele fala justamente sobre isso, que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo, e por meio da palavra, todas as coisas do universo se sustentam. É o que ele diz aqui, que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E nessa hora, meu querido, a palavra de Deus, ela também nos diz lá em Apocalipse capítulo 19, verso 13. Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, verso 13. Se você não abriu, só ouça. Diz assim: está vestido com um manto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, Apocalipse se refere a Jesus Cristo como Deus vestido com um manto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Então, por vezes, quando a palavra de Deus ela se refere à sua palavra, ela também se refere a Jesus Cristo como uma pessoa da Trindade.
E note, queridos, que é interessante que você não vai ver esse termo palavra de Deus se referindo ao Espírito Santo, se referindo a Deus Pai, mas somente a Jesus Cristo. E quais são as implicações que nós podemos, que essa palavra, que essa verdade tem para as nossas vidas? A primeira, meu querido, é de que Deus, Ele não só criou todas as coisas, mas tudo o que existe no universo está sustentado pelo seu poder. A Terra, ela está inclinada 23,26 graus no universo, no céu, no vácuo. Não existe nenhum cabo de aço, não existe nenhuma corda segurando. E aí eu te pergunto, quem é que sustenta? A palavra do seu poder. Repita comigo, a palavra do seu poder. A palavra de Deus. Repita comigo, o verbo de Deus. Vocês devem saber, devem ter estudado isso na escola, mas a Terra, ela faz um movimento em volta de si mesma, chamado movimento de rotação. E esse movimento de rotação, ele tem exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aí eu te pergunto, quem foi que programou isso aí? Quem foi que determinou esse tempo exato de um dia? Sobra em cada dia 4 minutos e 56 segundos de cada dia. E é por isso que de 4 em 4 anos se acrescenta um dia, no dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Logo, eu não sei se você conhece, alguém conhece aqui alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro? Só faz aniversário de 4 em 4 anos. Meu irmão é um desses, nasceu no dia 29 de fevereiro, porque de 4 em 4 anos eles pegam esses 4 minutos e 56 segundos e acrescentam em um dia que corresponde ao dia 29 de fevereiro. A Terra, ela se movimenta exatamente a 465 metros por segundo. Exatamente. Enquanto a gente está aqui e falou a Terra ela andou 465 metros. Ela anda por dia 1.674 quilômetros para dar uma volta na sua circunferência, que corresponde a 40 mil quilômetros. Quem fez isso? Quem programou isso? Quem sustenta todas as coisas funcionando devidamente no seu lugar como deveria? Quem é que sustenta a Terra exatamente na distância, na inclinação que ela deve, e faz com que todas as estações, outono, inverno, verão, e a outra que eu me esqueci agora, que aconteça exatamente no seu tempo? Quem é que faz cair a chuva? Quem é que faz nascer o sol? Quem é que faz brotar o alimento do chão sobre bons e maus, sobre justos e injustos, sobre ímpios e sobre servos de Deus? É Deus, meu querido. A palavra do seu poder, o verbo de Deus, está te guardando no meio dessa pandemia. Nenhum mal te toca. A palavra de Deus está guardando o seu emprego, a sua empresa, está guardando os seus negócios, a sua casa, a sua família. E eu quero falar para você que a adversidade, o problema que você tem enfrentado, a luta que você tem enfrentado é nada, porque somente com a palavra do seu poder Deus pode mudar a sua história. Se você acredita, dê uma salva de palmas a Ele. O verbo de Deus, Ele é o teu Deus, Ele cuida dos teus familiares, Ele cuida daqueles que estão distantes, Ele cuida de você. Confie. Mas quando nós ouvimos falar sobre a palavra de Deus, ela não se refere somente à pessoa de Jesus Cristo, porque nós vamos encontrar na palavra do Senhor, a palavra de Deus em forma verbal, se referindo a mais ou menos 4 a 5 tipos de coisas. A primeira
é a seguinte: palavra de Deus como um decreto. Por vezes, Deus ele envia ordens, e um decreto é isso. É uma ordem de Deus que pode desencadear um fenômeno da natureza, um processo para trazer coisas à existência ou então transformar coisas que já existem. Foi assim lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, quando Deus disse, por meio do seu decreto, por meio de uma ordem, da sua boca haja luz. E não existia luz, e houve luz. E nós podemos ver, queridos, que quando no início ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra utilizada no hebraico é bará. Bará quer dizer criar do nada. Criar sem que seja a partir de uma matéria-prima. Note que Deus poderoso nós servimos. Aleluia. A tua cura, o teu milagre, a porta aberta, a bênção sobre a sua família, a provisão para que você pague a sua conta, para que você realize o seu sonho, meu querido, basta apenas uma palavra da vontade da boca do Senhor. E com isso nós também podemos e temos que aprender, porque Deus criou o universo, criou os animais e todas as coisas que existem apenas com a sua palavra. E a palavra de Deus nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por meio da tua boca você pode trazer vida ou morte. Por meio da tua boca você pode alcançar os teus sonhos. Você pode trazer à existência aquilo que você colocou no seu caderno dos sonhos, aquilo que você tem almejado. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos esse poder em nós. Então nós podemos ver também que em Gênesis capítulo 1, verso 24, Deus diz: produza a terra seres viventes. Esse produz aqui no hebraico é totse. Totse quer dizer produza a partir de uma matéria. E aí eu pergunto para você, a partir de que matéria os animais foram criados? Que matéria? Fala para mim. Estou perguntando para vocês. De que matéria? Não tem medo de errar, não. Foi da terra. Da terra. Produza a terra seres viventes. Então eu quero falar para você, meu querido, que pela palavra do Senhor, Deus criou os animais, Deus criou as baleias, Deus criou as árvores, Deus criou tudo que você possa pensar. E o mais interessante é que as árvores, os animais, as aves, Deus falou: exista, produza a terra. Mas o homem ele fez com as suas mãos. Ele nos criou com as suas mãos. Então nós podemos entender também a palavra de Deus como um decreto do Senhor. Em Salmo 33, verso 6 vai dizer: pelo sopro de sua boca o exército de toda a criação foi criada. Nós podemos ver que Deus, Ele criou todas as coisas também por meio dos seus decretos. E o que é um decreto? É uma ordenança, uma ordem de Deus que pode fazer com que uma coisa exista do nada, ou então modificar a matéria. Eu vou te falar, meu querido, que as economias, elas têm, de certa forma, estado em queda. Os governantes têm temido guerras civis. Nós vemos que em muitos lugares a fome tem se intensificado, doenças que nunca se viram têm acontecido para o cumprimento da palavra do Senhor. Mas eu vou te falar que para aquele que está debaixo da proteção do Senhor, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Deus guarda, Deus protege, Deus supre. Enquanto o mundo pode cair ao nosso redor, os que são servos do Senhor, eles têm provisão no meio da adversidade. Aqueles que temem ao Senhor, eles prosperam em meio à adversidade, porque nós não dependemos do Bolsonaro,
trabalho, nós não dependemos da economia, nós dependemos do verbo divino, da palavra do Deus Todo-Poderoso. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele. Então, a palavra de Deus, ela pode significar a pessoa de Jesus, o verbo de Deus, ou então ela pode estar se referindo a um decreto, uma ordenança de Deus que vai gerar, desencadear um evento. Como Deus falou, né? Cesse a sua fúria. Naquela tempestade veio a bonança, né? Pelo decreto, por uma palavra do Senhor. E nós também podemos ver que quando nós vemos a frase palavra de Deus, ela também pode significar uma forma de revelação direta ao homem. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 2, verso 16, que Deus ele se dirige diretamente a Adão, e ele fala o seguinte: olha, de todas as árvores você poderá comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não poderá comer, porque no dia que dela comeres, você morrerá. Ou seja, é uma comunicação de uma palavra do Deus Todo-Poderoso falando diretamente ao homem. E nós podemos ver que, mesmo ele recebendo essa ordem direta de Deus, ele desobedece. E novamente lá em Gênesis, capítulo 3, versos 16 e 17, Deus, ele fala a Adão, ele emite uma sentença a Adão, a mulher e a serpente. Ele diz para Adão: ó, a partir de hoje, do suor do teu rosto comerás. E é interessante, meus queridos, que esses dias eu plantei uma hortinha lá em casa e sem que eu fizesse qualquer esforço, nasceu mato. Agora a abóbora que eu plantei, não coloquei agrotóxico. O que aconteceu? Veio um verme e comeu a planta que dá fruto, mas o mato estava lá. É interessante que, por exemplo, para você ver mato, você não precisa plantar. Você deixar só a terra limpa lá, nasce mato, pé de mato que você nunca imaginou plantar. Agora, para nascer uma fruta, né, que você pode usufruir dela, uma planta que você pode usufruir, que você pode, por exemplo, colher uma beterraba, que você pode colher uma cenoura, um abacaxi, aí você tem que suar. Não é, Sara? E mesmo suando, né? Ainda corre o risco. Para se cumprir a palavra de Deus lá de Gênesis. Ao passo que a mulher, Deus falou assim: a partir de hoje, porque você não me obedeceu, terás o parto em meio a dores. E se nós formos analisar, não tem como se multiplicar algo do zero. Zero é zero. Se Deus falou a partir de hoje você vai ter parto com dores, é porque com certeza Eva e Adão já tinham tido filhos antes. Né? Podem ser filhos que foram contabilizados, Adão, Caim e Abel podem ser filhos que foram contabilizados depois da queda, ou pode ter acontecido uma segunda hipótese, em que eles poderiam ter tido só filhas. Mulheres naquela época não eram contadas. Mas é interessante que Deus também diz ali para a serpente: você, a partir de hoje, você vai rastejar. E você sabia que, cientificamente falando, né, depois você pesquisa no YouTube, a cobra ela tem membros, ela tem os toquinhos do braço e das pernas. Só que ela não desenvolve a perna e nem o braço, mas ela tinha braço e perna. Para você ver o tanto que a palavra de Deus é poderosa, o tanto que a palavra de Deus ela é verdadeira, e o tanto que a palavra de Deus ela pode ter aplicação pessoal. Deus pode revelar a sua vontade diretamente ao ser humano. Foi o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. Ele fala essas palavras: você ouvirás e a cumprirás, não terás para ti outros deuses ou imagens de esculturas, não adulterarás, honrarás pai e mãe, não furtarás, não cobiçarás o que é do teu próximo.
ali os 10 mandamentos, que na verdade são 613, resumidos em 10, que depois Jesus, em Marcos capítulo 12, verso 30 e 31, ele resume em 2, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Em Mateus capítulo 3, verso 17, logo após o batismo de Jesus Cristo, Jesus e João ouvem uma voz de aplicação pessoal dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo. E eu quero dizer para você, meu querido, que apesar de essas palavras, elas serem palavras ditas de Deus, direto ao homem, e reproduzidas para nós em forma humana, eu quero dizer que elas são, justamente por serem palavras de Deus, elas têm autoridade, elas são fiéis, elas são dignas de toda aceitação. O contrário que muitas pessoas falam: ah não, a Bíblia foi escrita por homens, isso aí que foi escrito e passou pela mão de 40 autores em lugares diferentes. Eu não acredito nisso. Eu vou te falar que é justamente o contrário que nós devemos crer, que justamente pelo fato de a palavra ter sido revelada diretamente aos seus profetas e de ter chegado até nós hoje, elas são fiéis e dignas de toda a credibilidade, de todo crédito. É por meio delas que nós somos edificados, é por meio dela que nós somos fortalecidos, e é por meio dela que nós somos guiados aos céus, de tal forma que obedecê-las significa obedecer a Deus, e desobedecer a palavra do Senhor significa desonrar a Deus. E por isso eu quero te falar, meu querido, que pela palavra nós somos edificados, pela palavra nós temos a certeza que nós iremos aos céus, pela palavra nós temos toda a segurança no Senhor Jesus. Quem crê na palavra, dê glória a Deus. Nós vemos muita conversa fiada, muitas pessoas falando: não, eu não vou à igreja, eu não ouço pastor, nem ouço pregação, porque aquilo ali é palavra de homem, eu não creio. Eu vou te falar, se você crê, a palavra vai ser palavra. Se você deixar de crer, você vai dar murro em ponta de faca, você vai andar e vai bater de cara no vidro invisível. Porque quem não respeita a palavra não prospera. Não obedecer a palavra é pecar. E Provérbios vai dizer: aquele que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E daí você entende, porque muitas vezes tem crentes que até entregaram a sua vida para Jesus, mas não prosperam na vida financeira, está quebrando o princípio. Daí você entende porque muitas almas, muitas vidas, elas até entregaram sua vida para Jesus, mas não, muitas vezes elas não têm uma boa saúde, ou porque, por exemplo, elas entregaram a vida para Jesus, mas elas não têm um bom casamento. Eu vou falar, meu querido, que nós temos que obedecer aos princípios da palavra. Se eu quiser ter sabedoria, eu tenho que pedir a Deus de onde procede toda a sabedoria. Eu tenho que estudar. Se eu quiser, por exemplo, ter saúde, eu tenho que me alimentar, eu tenho que me exercitar, eu tenho que cuidar da minha saúde. Se eu quiser, por exemplo, ser próspero financeiramente, meu querido, não basta só trabalhar, porque tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro. Você sabia disso aí? Que se fosse por você ser trabalhador, se fosse por uma pessoa ser trabalhadora que ela ganhar dinheiro, então você conhece muita gente que é trabalhador mesmo, e você ia falar: pô, essa pessoa tinha que ser rica. E por que a maioria das pessoas que ganham dinheiro, elas muitas vezes elas não trabalham fisicamente, mas com a cabeça? Princípios. Se você entender o princípio das coisas, o que está por trás de um carro se movimentar,
de uma cadeira funcionar, de um celular funcionar, de um microfone, você vai entender as coisas, o princípio, as leis. É isso que nós temos que buscar. Então não ignore princípios. Que área em que você quer crescer, que você quer prosperar, que não está dando, não está indo para frente, é no seu casamento, é na sua saúde, é na sua vida intelectual, é em que área? A pergunta que você tem que se fazer a partir de hoje é a seguinte: que princípio eu tenho quebrado? O que eu tenho feito que tem sido contrário à palavra do Senhor? Porque tem pessoas que falam assim: eu me converti, a lei já era. Os judeus, eles são as pessoas mais ricas na face da terra. Eles seguem leis. Se eu não seguir, por exemplo, às vezes eu pego um carro e sair a 180 numa via de 80 por hora, eu vou me esborrachar lá na frente, meu querido. Então, eu quero que você entenda o princípio da palavra, o princípio das coisas. Sabe por quê? Porque é o seguinte: muitas pessoas não têm prosperado porque têm ignorado princípios da palavra do Senhor, não têm buscado entendimento, não têm buscado a forma que a palavra de Deus diz sobre determinadas coisas. E eu vou te falar: busque conhecimento. Busque entendimento, leia a Bíblia. Que a Bíblia, entender a Bíblia vale mais do que qualquer faculdade. Existem pessoas que se sentem inferiorizadas porque não estudaram. Eu quero te falar, que você não é importante pelo número de diplomas que você tem. Você não é importante pelo que a Globo diz ou deixa de dizer. Você não é mais valioso ou mais valiosa pela roupa, pelo carro que você usa, mas somente por você ser imagem e semelhança de Deus. Você é herdeiro, você é herdeira, e teu pai é próspero e você também. Só que o grande problema é que a gente fala assim: poxa, eu não mereço, e a gente fica acreditando que o diabo coloca nas nossas mentes. E de fato, se nós formos analisar do ponto de vista da justificação, a nossa justiça é trapo de imundície. Não merecemos mesmo, mas do ponto de vista humano, eu quero te falar que você é filho de Deus, filha de Deus. Repita: eu sou filha e filho de Deus. Eu vou falar para você, usar aqui uma analogia aqui. O Yohanan e a Esther, a gente tem um carro Fiesta e um carro Fiat. Eles também são donos. Eles também são donos do carro. Mas por que eu não pego o carro e dou para o Yohanan e para a Esther dirigir? Porque, primeiro, eles são incapazes civilmente. Eles ainda não têm o conhecimento necessário, a maturidade necessária para dirigir o carro. Mas o carro e tudo que nós temos é deles. Também é deles. E Gálatas capítulo 4 ao 5, ele vai dizer que enquanto a criança ela é incapaz, ela é guiada pelo aio. E o que era o aio? O aio era um escravo que era encarregado de levar a criança na escola, de buscar, de observar ela brincando, de cuidar das coisas as quais ela tinha, enquanto ela fosse capaz. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Que muitas coisas os crentes não têm alcançado, porque têm se portado de forma imatura, porque agem como crianças na fé, de tal forma que mesmo sendo prósperas, sendo ricas em todas as áreas, Deus não entrega na mão dela o que ela está buscando, porque ela é imatura espiritualmente. Porque quando Deus entrega, a pessoa se ensoberbece, ela se orgulha, ela deixa de cumprir
cumprir princípios. E por isso nessa noite eu quero te falar que enquanto, meu querido, nós fomos imaturos na fé, enquanto você for imaturo na fé, enquanto você não crescer, Deus não vai te entregar aquilo que você tem buscado, porque você é imaturo na fé. Mas no dia em que você romper a barreira da maturidade, em que você subir um degrau no crescimento da sua vida espiritual, deixar esse pecado que tem te limitado, então, meu querido, o céu vai ser pequeno para você. Deus, Ele vai ver que você não vai estar preso num grão, e Ele vai te dar um celeiro, Ele vai te levar em lugares de honra, Ele vai te levar a lugares grandes quando você se tornar maduro na fé. O grande problema é que às vezes nós até buscamos coisas do nosso caderno dos sonhos, nós pedimos: oh Deus, abre as portas, Deus me dê fé, Deus me renova, me dá o meu casamento, me dá a minha esposa, me dá minha namorada, me dá meu trabalho. E quando Deus entrega, a pessoa ela é tão imatura na fé e ela não se desenvolveu ainda, que ela deixa com que a bênção se transforme em maldição. Ela se torna soberba, ela se torna orgulhosa, deixa de orar, deixa de ler Bíblia, deixa de vir nos cultos, deixa de se humilhar, se torna arrogante, quer pisar e puxar o tapete das pessoas. E eu quero te falar que quando você for assim, meu querido, tu se prepara para tu ser quebrado e quebrada. Eu fui. Então hoje, não vou dizer que ainda eu deixei de ser orgulhoso e a soberba não, porque todo ser humano tem orgulho e soberba no coração. Mas a diferença entre o soberbo e o humilde é que o humilde, ele tem consciência de que ele é soberbo. Ele é só isso. O soberbo não, ele fala: não sou soberbo, ele é. Agora o humilde, ele sabe que tem e ele se controla. E todos os dias nós somos tentados a agir como Satanás agiu, porque foi assim que ele caiu, foi assim que ele derrubou Adão, ele derrubou Eva, e ele derruba todo mundo com a mesma receitinha de bolo, com a receita do orgulho, da soberba e da imaturidade. Repita comigo: eu tenho que crescer integralmente. E eu vou te falar, sabe qual é o crescimento integral? Aonde o crescimento integral está fundamentado? Na vida espiritual. Quando você for próspero em conhecer a palavra, em praticar a palavra, quando nós crescermos na nossa vida espiritual, em oração, em jejum, em leitura de Bíblia, oração na madrugada, pode ter certeza que aquilo que está emperrado, está empacado, vai vir. A conversão da tua esposa, do teu esposo, a bênção na vida material, o trabalho, a bênção na saúde, a cura, o milagre virão. Aleluia. Quando nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Existe uma falsa crença de que, rapaz, a gente tem que trabalhar muito para conseguir as coisas. De fato, todo mundo tem que ser trabalhador, porque sem trabalho a gente não sustenta a nossa casa. Mas isso também é uma mentira. É uma mentira. Porque quando um homem de Deus ele tem as bênçãos na vida dele, com o menor esforço, ele gera os maiores resultados. E as coisas vêm fácil, pode vir fácil sim. E não é pecado, é coisa honesta. Pode ser. Um exemplo claro aqui que eu vou citar: Jacó. Quem era Jacó? Ele não foi enganado por Labão há muitos anos? Ele sofreu sim para casar ali com Raquel, com Léa e tudo mais, mas Deus o prosperou. Abraão, Davi, onde Davi estava? De trás de um rebanho de malhada de ovelha. Ele era um pastor, ele era um boiadeiro, ninguém dava nada por ele, ele não era respeitado nem pelo seu pai, nem pela sua família. E aonde Deus o levou? Ao reinado de Israel. Então, meu querido, eu quero te falar que você pode escolher andar como uma criança na fé, criada pelo aio, e o aio que é a lei, é você fazer as coisas na força do seu braço, na sua capacidade. Ou você pode confiar na graça, no favor imerecido do Senhor. E eu te digo que
quem anda guiado pelo aio, quem anda guiado pelo escravo, que é a lei, é uma pessoa magoada, é uma pessoa reclamona, é uma pessoa amargurada. Porque quando ele fala assim, rapaz, eu oro, eu leio Bíblia, tudo eu, né? Ele coloca o eu primeiro e o eu faço. Eu oro, eu leio Bíblia, eu sou mais santo que aquele ali está em pecado, está andando errado e Deus abençoa ainda. É porque às vezes você está fazendo as coisas na força do seu braço, na sua capacidade. Enquanto o outro está lá se humilhando e fala assim, eu não sou nem digno de olhar para o céu, eu não sou paizinho. E ele, baseado na graça, está prosperando, está rompendo. Todo aquele que confia meramente na lei, ele é uma pessoa magoada, uma pessoa limitada. E eu quero te convidar a viver debruçado e confiante na palavra. Eu quero te convidar a buscar a maturidade espiritual a partir de hoje. E seguindo aqui, né, que quando a palavra de Deus ela se refere ao termo palavra, ela também pode ser uma palavra comunicada pelos seus profetas. Jeremias capítulo 1, verso 9, a palavra do Senhor nos diz que Deus estende a mão e toca na boca de Jeremias e fala, tudo que eu te mandar falar, tu falarás. Palavra, ela pode ser uma pregação, ela pode ser uma palavra que Deus levanta o profeta para dizer, para falar alguma coisa à igreja. E eu creio em profecias, eu creio, porque está aqui na palavra, está dizendo, eu creio. Só que toda palavra ela tem 3 características: consolar, edificar e exortar. Consolação, edificação e exortação. E ela tem que estar fundamentada em cada vírgula, porque o Espírito Santo ele jamais vai contradizer aquilo que está escrito na sua palavra. A palavra do Senhor também nos diz lá em Êxodo capítulo 4, verso 12, abra sua Bíblia lá. Êxodo capítulo 4, verso 12 vai dizer, vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Segunda Crônicas capítulo 20, verso 20, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus usa Josafá para dizer o seguinte, crede em Deus, e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. Creia naqueles que eu tenho levantado para ministrar a palavra. Siga aquilo que tem sido pregado e você vai prosperar. Então nós podemos ver, queridos, que nesses dias Deus ele fala por meio de profetas. Tudo o que nós estamos vivendo agora foi profetizado no ano de 2019, no ano de 2018. Deus falou por meio de vários profetas que a nação brasileira deveria se humilhar, que o povo deveria voltar, deixar soberba, deixar orgulho, e não deixaram. Então Deus está tratando agora não só com o Brasil, mas com o mundo, para mostrar que há armas atômicas, que poderes econômicos nada podem diante de um vírus que é subatômico, que é microscópico, que direi contra Deus. Deus tem mostrado a sua soberania. E por fim, eu quero dizer que quando a palavra de Deus ela se refere ao termo palavra, ela também pode ser tipo como palavra escrita. Nós podemos ver que a revelação específica de Deus ela está descrita em sua palavra. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31, verso 18 diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então a palavra de Deus ela também pode ser entendida como uma palavra escrita. Deuteronômio 31, verso 24. Abra sua Bíblia. Deuteronômio 31, verso 24. Diz assim, 24 ao 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei no livro,
deu ordem aos levitas que levavam a arca do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 em diante vai dizer: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passes a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para o cumprires, para que bem te suceda, e muitos se multipliques na terra que manda leite e mel, e como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu quero te falar, meu querido, que nós podemos ver que quando a Bíblia ela fala sobre a palavra de Deus, ela está falando primeiro sobre quem? Jesus. Sobre Jesus. Só o Edgar está prestando atenção na pregação? Quando a palavra de Deus ela se refere ao termo palavra, ela está falando em primeiro lugar em relação a Jesus. Ela também se refere a nós por meio de decretos, por meio de ordenanças que podem alterar as coisas existentes ou fazer com que coisas existam do nada. Ela pode ser tida também como uma palavra de um profeta, pode ser uma palavra de Deus direcionada, uma palavra de Deus direcionada diretamente a uma pessoa, assim como foi a Abraão, assim como foi a Moisés, assim como foi Isaac, e ela pode ser também por meio da palavra escrita. E eu quero dizer para você, meu querido, que Jesus ele é a palavra que sustenta todas as coisas. Em relação à revelação por meio de profecias, eu creio, está escrito na palavra, mas a profecia ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Em relação à palavra de Deus direcionada a nós podemos crer nisso, porque de fato, Deus fala, Deus revela através de sonhos, Deus revela através de profecias, e se nós buscarmos em oração, Deus se revela a nós próprios. A palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 24, que Deus, Ele revela a sua vontade e a sua intimidade. Aliás, Ele revela os seus segredos àqueles que lhe são íntimos, aqueles que buscam a sua face. Mas eu quero te falar que a maior revelação que nós temos como palavra de Deus é a palavra escrita, porque a palavra oral ela pode ser corrompida, a palavra oral ela pode ser esquecida, ela pode muitas vezes virar um telefone sem fio na boca de pessoas, um fala uma coisa, outro fala outra, mas a palavra escrita ela pode ser estudada, ela pode ser reestudada, ela pode ser analisada 1001 vezes, e ela também pode ser aprendida para que seja ensinada a outras pessoas. Então eu quero te falar que o crente sem a palavra de Deus, sem o conhecimento de Deus, ele não pode dizer que ele é servo, ele não pode dizer que ele é discípulo. E é por isso que nós temos que estudar a palavra, nós temos que ler a palavra, nós temos que entender a palavra, porque é por meio dela que nós deixamos de ser crianças na fé e nos tornamos maduros. É por meio dela que nós cremos que nós estamos nesse mundo para governar. É por meio dela que nós cremos que Deus ele não faz nada sem que haja a participação do homem, como está descrito em Gênesis capítulo 1, verso 28. Você só vai deixar de ser enganado, você só vai tomar posse das bênçãos que tem sobre a sua vida, você só vai se considerar uma pessoa merecedora, não por causa dos seus méritos,
mas por meio dos méritos de Cristo, de receber toda a riqueza, toda a bênção, toda a prata, todo o ouro, todas as bênçãos das regiões celestiais. Quando você entender que você é filho, que você é cidadão dos céus, de que você é príncipe, princesa, co-herdeiro de todas as riquezas das regiões celestiais. Aleluia. Você só vai andar em vitória quando você deixar o eu acho. Que a maioria dos crentes não lê Bíblia, tem preguiça e vive pela, eu acho que é isso, eu acho que é aquele, deixa o arco de lado, meu querido. Deixa o que você pensa de lado. Busque o conhecimento da palavra, porque o Salmo 1 vai nos dizer: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha. E tudo quando ele faz irá acontecer, prosperará. O ímpio, porém, não é assim. Ele é como a palha que é impelida e agitada pelo vento de um lado para o outro. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos ímpios. Aliás, o caminho dos ímpios perecerá, mas o caminho dos justos prosperará. Alguma coisa assim que ele diz no final. Só é essa a última parte. Mas eu quero te falar que eu citei quase 300 versículos aqui de cor. E você, como servo de Deus, tu tem que também citar a Bíblia de cor. Um judeu, aos 7 anos, ele já tem o Velho Testamento todo decorado. E tu, quantos versículos tem decorado? Quem que tem um versículo decorado? Fala aí para mim, fala para recitar. Quem que tem? Não vai no Salmo 23. Não vai. Quem tem o versículo decorado, levanta a mão. Só 1, só 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi só um peguinho, não vou pedir para ninguém repetir, não. Mas não sabemos qual, para os que tem. Não vou pedir para ninguém repetir. Foi só um pega. Mas eu quero dizer para você: decora a Bíblia, lê a Bíblia, engula a Bíblia. Não acredite no que o Jornal Nacional diz, no que fulano diz, no que o teu familiar diz. Acredite no que a palavra de Deus diz a teu respeito, e você vai caminhar em vitória. Se coloque de pé nessa hora, ministério de louvor. Eu quero um louvor agora sobre a palavra de Deus. Pode ser aquele: eu adoro a ti. Eu não sei se é esse o nome do louvor. Eu entro no santo dos santos. É esse. Cantar, né? Cantar. Meu querido, eu quero falar para você nessa hora de que Deus quer para você é uma família abençoada. É que você coma o melhor dessa terra. É que você viva de forma abundante. Mas eu quero dizer para você que você jamais vai viver de forma abundante. Você jamais vai deixar de viver como escravo, se você não renovar a sua mente. Por isso, nessa hora, feche os seus olhos. Escolha entrar em intimidade contigo. Deus não vai descer do céu. Ele já está dentro de você. Ele já está do seu lado. O Espírito Santo, ele é o consolador e não o seu opressor, o seu acusador. Ele te consola, ele traz paz, ele te guia toda a verdade. Busque conhecimento na palavra. Busque entendimento na palavra, porque aqueles que são nascidos não são aqueles que nasceram da carne nem do sangue, mas do Espírito. Adore ao Senhor. Deus é contigo. Pai, em nome do Senhor te peço, levanta aqui uma igreja de discípulos fundamentada e baseada na tua palavra. Uma igreja que é não só o verbo vivo que sustenta
vai recebendo poder, vai recebendo autoridade, vai recebendo unção, para que as escamas dos olhos, em nome de Jesus, sejam destapados dos ouvidos, vai recebendo poder, autoridade, renovo, unção, graça, abre tua boca, meu querido, glorifica o nome do Senhor. Se você fala em línguas, fale agora, em nome do Senhor, entrega o teu caminho, entrega a tua família, os teus negócios, o teu trabalho ao Senhor, a profetiza comigo, para colocar em prática tudo que você acaba de ouvir. Oh, dentro da xereminha, da masculina, da nada, receba a glória para ti, a ti seja toda a honra, Deus perfeito, tu és ilimitado, extraordinário, tu és todo poderoso, não depende de ninguém, só sei que tu és, ó Pai. Oh Deus, nós te agradecemos pela tua proteção, nós te agradecemos pela tua missão, pelo teu perdão, pela tua graça, pelo teu consolo, meu Pai, esse mesmo consolo e graça. Esse mesmo favor que o Senhor visto sobre a tua igreja, vai recebendo o renovo dos dons, vai recebendo o renovo da unção, da graça e da autoridade. Todo espírito de acusação cai por terra agora. Você é lavado, lavada, remido pelo sangue do Senhor. Você é príncipe, princesa, cordeiro de todas as bênçãos, de todas os favores das regiões celestiais. Creia nisso, meu querido. Não deixe o diabo te engane. Se abra a tua boca, glorifique, exalte o nome daquele que morreu na cruz para te salvar. Vai recebendo poder, vai recebendo unção, vai recebendo graça, vai recebendo autoridade. Abre a tua boca, meu querido. Que é vivo, dá glória. Que é vivo, glorifica. Que é vivo, crê. Receba poder, receba renovo, abra tua boca, meu querido. Esse é o seu momento de intimidade, esse é o seu momento de renovo, esse é o teu momento que Deus te toma pela mão e Ele te levanta. Receba, Senhor, nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome do Senhor, salva de palmas, aquilo que a toda a glória, em nome de Jesus, amém?